Comprando então agora hoje uma ação aqui de uma small caps, uma empresa, que eu fiz, analisei bastante e eu vou mostrar para você aqui rapidamente o porquê que eu escolhi essa ação, como o que eu faço para escolher uma ação, como eu faço, o que eu analiso, claro que isso do modo muito resumido, muito reduzido, porque senão eu vou ficar aqui 2 horas gravando um vídeo e aí você vai se cansar, vai acabar saindo, e esse não é o propósito. O propósito é você entender que quando você tem conhecimento, depois que você tem conhecimento, que você estudou, o passo a passo, tudo fica muito mais fácil você analisar, e você ter mais certeza, digamos assim, seja mais certeiro, né, o alvo tem que estar certo, você tem que ir e mirar e acertar no alvo certo. Claro, temos também assessoria, os nossos assessores que nos ajudam a tirar dúvida, mas você tem que andar com as pernas próprias. Então eu vou ser rápida aqui para mostrar, como que eu por que eu escolhi aqui o Grupo Centauro, né, o ticket aqui é SBFG3, o porquê que eu escolhi. Então vou diminuir aqui a minha tela, só um minutinho que eu vou diminuir aqui, porque senão vai atrapalhar. Então, olha só, primeiro lugar, esse é o ticket SBFG3. Então, tem os indicadores, tem a cotação, tem a empresa, né, a parte contábil. Então, a cotação, hoje o ticket, ele está 12,36. Ele está um preço muito bom, muito atrativo. Teve uma variação negativa aí nos próximos 2 meses, mas está em plena ascensão. Então, um PL aqui, o patrimônio líquido está 5,18 e o P sobre VP, que de preferência é sempre menor que 1 ou 1, que seria um preço justo, está aqui 1,1, tá dentro, tá dentro. E o dividend yield aqui de 4,55. Então, veja só, analiso também aqui a questão do gráfico, olha, em 6 meses, olha como está crescendo essa empresa. Aqui eu analiso também a rentabilidade e a rentabilidade real aqui no último mês, devido a tantas notícias aí, abaixou um pouquinho. A rentabilidade real é a rentabilidade que já está descontado a inflação, tá? Então faço essa análise e o preço justo, hoje a ação custa 12,04 e o preço justo é nada menos, nada mais que 24,93. Então a gente tem aí praticamente um upside aí de crescimento dessa empresa, olha, de 107,09%, o que torna aqui bem atrativo, né. Então aqui os indicadores valuation que eu falei lá em cima, o PL, o PV sobre VP, o dividend yield aí de 4,55, tá bom. E, também nós temos a questão aqui de valuation, o payout, o que mas tá, o que eu pe quando você entra aqui, por exemplo, eu escolho esse site Investidor 10 que eu acho bem completo. Então, quando você não sabe o que é, você clica aqui, ó, o que que é o payout? Então, o payout ele mede quanto do lucro líquido da empresa foi pago aos acionistas em formas de proventos. Se a empresa tem um payout de 100%, significa que todo o lucro foi distribuído. E aí, para fazer esse cálculo, você vai pegar os proventos pagos divididos por o lucro líquido. Então, ele distribuiu aí 23,65. O ideal seria acima aí entre 30 e 60. Então, está um pouquinho baixo, mas como eu falei, uma empresa aí em ascensão. Então, outros parâmetros que eu gosto também de ver aqui, ó, EBITDA, o valor da empresa sobre EBITDA. Traz uma compreensão de quanto custaria a organização depois de descontado o seu caixa. Então, quanto seria um parâmetro aí de eficiência, digamos assim, quanto que a empresa tem, né, descontado aí do seu caixa. Outros
Parâmetros que eu gosto aqui de análise de rentabilidade é o ROI, o ROIC e o ROA. Então, o ROI, acima de 15%, ele é bom, tá? Ele é aceitável. Mas o que que é o ROI? Retorno sobre o patrimônio líquido. Aí tem tudo aqui. Olha, acabei de falar, valores acima de 15%. Então, eu não vou ficar lendo todos, senão esse vídeo fica muito cansativo. Mas esse aqui, ó, o ROIC acima de 10%, o ROA acima de 5%, aqui, ó, aqui o ROI acima de 10%, e o dívida líquida, aqui, o dívida líquida sobre emitida, o ideal é que seja menor que 3, e tá aqui em 2,23. Então, esses são os parâmetros de rentabilidade, eficiência, valuation, né, que eu analiso. E aí tem mais coisas que eu analiso. Aqui tem todo o histórico dos indicadores, todo o balanço patrimonial, tudo, né, que você pode analisar. É uma empresa, então, que ela está com mais de 5 anos na bolsa, a empresa possui ROI acima de 10, como eu acabei de falar, essa empresa apresentou um crescimento de receita nos últimos 5 anos, a empresa possui liquidez diária de 2 milhões, o que significa essa liquidez diária, que é muito fácil você comprar e vender. Mas se está na dúvida ainda sobre o que é, entra aqui, ó, do ladinho que diz que o ativo pode ser comprado ou vendido mais facilmente no mercado de ações, pois indica uma alta demanda por ele. Nesse critério, utilizamos uma liquidez diária acima de 2 milhões. Então, aqui a empresa possui uma dívida menor do que o patrimônio, então ela deve menos do que ela tem. Então, aqui temos gráficos e mais gráficos. Aqui você pode ter, né, uma análise assim de tudo comparado a outras empresas também, mais gráficos. E olha só, a empresa aqui, sobre a empresa Centauro, também conhecida como um grupo SBF-SE, é um dos maiores players dos setores de consumo cíclico do Brasil. O subsetor do comércio com foco em artigos esportivos. Quem não conhece a Centauro, né? Então, o portfólio do grupo inclui vestuário, calçados, equipamentos esportivos, atendendo tanto consumidores ocasionais quanto atletas de alto rendimento, tá? Clica em ler mais, tem mais coisa. Então, tem a história de quando foi criado o grupo Centauro, lá em 1981, quantas lojas disseminadas, né, em 2002, 3, 15, 2020, tem muita coisa. Então, aqui o nome, aqui nós temos o CNPJ em 2019, ano de fundação 2011, né? Aqui é os tickets. Ah, lembrando, esse ticket, o que é papéis da empresa e papéis fracionados? Aqui nós temos o ticket, que são lotes, e aqui nós temos os fracionados, que você pode comprar 1, 2, 5, 10 ações. Então, nós temos aqui mais informações sobre a empresa. Hoje ela tem um valor de mercado de 2,93 bilhões, né? O valor da firma, 4,76 bilhões, patrimônio líquido, 2,91 bilhões, número de papéis ativos, ativos circulantes aqui, muita coisa, né? E aí nós temos aqui concentração total no 1,5 bilhões aqui no mercado brasileiro, aqui no Brasil. Negócios que geram receita, então, para esse grupo, a própria Centauro, as lojas físicas, temos aqui o gráfico do lado, aí nós temos a Nike no atacado, no varejo, Centauro Digital. Aqui nós temos quem são os acionistas e muitas informações. Saindo daqui, eu venho aqui e eu começo também a pesquisar aqui sobre as notícias. Então, aqui o grupo Centauro, dono né, o grupo SBF, que é o dono da Centauro, lucra 67,5 milhões no primeiro trimestre de 2025. Para mim, isso é muito atrativo. As vendas em lojas físicas da marca subiram 8% no período. Então, aqui tem toda a informação, né? Eu li também tudo isso.
Aí venho aqui no investe.com e eu vejo a recomendação aqui para a Centauro, e aqui eu tenho uma recomendação de compra forte. Tem mais um, então, além aqui do Investidor 10, o qual eu sou assinante e gosto muito, minha carteira também é conectada com a B3 ali, aqui no investe.com, então ele me mostra aqui exatamente uma compra forte. Isso aqui também faz parte aqui da minha análise. Venho para o Google, boto no Google e vejo aqui o gráfico aqui nos últimos 6 meses, um mês, né, 5 dias, mas o que mais me interessa aqui, eu estou comprando agora, não adianta eu colocar 5 anos atrás, eu tenho que ver daqui para frente, né, analisar todo o parâmetro lá atrás, no balanço patrimonial da própria empresa eu tenho, mas aqui o que me interessa nesse gráfico são os 6 meses, né? E aqui também o Google traz mais informações. E por último, além de tudo, nós temos a própria página, né, do grupo, que é o RI, gruposbf.com.br. Então, aqui dentro do site, aqui tem sobre nós, né, sobre eles, a história, a governança corporativa, você pode ver a visão geral, a diretoria e conselho, a estrutura societária, social, política. Eu não vou entrar em cada um, mas está aqui o site, caso você queira, né, depois dar uma analisada com carinho, está aqui o site. Aí nós temos aqui as informações financeiras, os documentos da CVM, planilhas, cotações, serviços aos investidores, tudo isso. E aí tem os contatos, falar com eles, até mesmo para quem quer o saque, trabalhar, enfim, versão português, inglês, aqui está o site. Então, se veja só, eu comprei as ações dessa empresa, não é, claro, todo vídeo que eu faço não é recomendação, mas tem toda uma análise fundamentalista, técnica, tem toda uma análise atrás de comprar uma ações. Agora vamos lá para o home broker, que é a parte, digamos assim, mais easy de todo o processo, porque em menos de, sei lá, 10 segundos, 5 segundos, você compra as ações. Mas não é escolher de qualquer jeito, não é escolher de qualquer forma, e sim analisar com critério, porque é o teu dinheiro. Então, hoje eu decidi ser dona também do grupo SBF, do grupo da empresa Centauro. Eu sou sócia acionista. Então, você entra num negócio, você tem que analisar se ele é viável ou não. Né? Se eu chego para você e te faço uma proposta de sociedade, você vai avaliar qual que é o meu negócio, se é bom, se é lucrativo ou não. E é dessa forma que eu recomendo que você também faça. Entre outros, né? Aqui está muito resumido. Mas aqui, digamos assim, é os primeiros passos. Vamos para o home broker, então, agora. Estamos dentro, então, da home broker. Deixa eu deixar eu um pouquinho menor aqui para não atrapalhar. E eu vou comprar 10 ações hoje da Centauro, para você ver, então, toda a explicação, você vê como é fácil. Aqui eu já tenho o código e eu vou clicar aqui, ó, em comprar. Comprando aqui, já apareceu o ativo. Vou comprar 10. Aqui, ó, quantidade 10. Tá o preço de 12,77 e enviar ordens. Simples assim, tá aqui, ó. O ticket CBFG3F, por que esse F? Porque é fracionado ao preço médio de 12,76, fechada na entrega comprado. Fácil, né? Muito fácil. Então, você faz toda aquela análise que eu ensinei, uma análise fundamentalista, técnica, e você vem aqui e é dessa forma que você vai comprar, não tem outra, é a forma mais fácil, ok? Por hoje é só, um abraço, bons estudos e bons investimentos. Tchau, tchau.